Quero repartir com vocês aqui uma palavra que o Senhor tem colocado também no meu coração, e sempre vai falando e nós ficamos esperando o tempo certo. E vindo, aliás, essa tardezinha agora, tirando um tempinho ali de descanso, lendo algumas notícias, me veio uma notícia interessante. Não fiquei indo muito atrás, mas só ligando com aquilo que Deus já tem colocado no meu coração. É uma notícia de um homem, um agricultor, que ele foi muito ousado. Enquanto todo mundo falava que não era a hora dele liberar o plantio ali nas áreas que ele tem, ele não deu ouvidos àqueles rumores, aquelas previsões climáticas, e ele plantou. Ele começou, muito antes do que qualquer um se arriscaria plantar. O que aconteceu? Quando os outros depois plantaram, esperando a época da chuva, houve uma mudança climática e aquele homem, ele colheu muitas vezes mais. Então, assim acontece. A palavra do Senhor, ela é a boa semente, e ela está sendo lançada e está sendo semeada, e sempre em tempo certo, nunca é no tempo errado. Parece até que possa haver uma sequidão tal na vida nossa ou da pessoa na qual nós estamos falando, e fala, não vai surtir nenhum efeito. Mas essa semente, ela é a palavra da verdade, e ela dá o seu fruto no tempo certo. Então nós não esperamos momento certo para falar, nós esperamos Deus falar. Agora é para você estar ministrando este assunto. E às vezes acontece como da outra vez que o Wellington falou, que eu já havia praticamente ministrado a palavra que Deus colocou no coração dele, sem a gente nem conversar, e Deus então pediu para que ele desse continuidade. Mas antes mesmo, falando a respeito de proclamação, de frutificação, falando de vidas, eu quero aproveitar esse momento aqui e falar com o Anderson, Priscila, o Anderson, Maria, Eduardo e Enzo. Errei algum ou não? Não? Errei alguém? Não? Fiquem de pé, por favor. Queridos, esta família, essa linda família, conversamos com eles. Ah lá, isso, olha lá, tem um pequenininho. Conversei com eles no domingo passado lá na comunhão. Esses irmãos estão sendo acolhidos aqui debaixo do nosso cuidado, nosso pastoreio, e nós como igreja recebemos vocês e nos dispomos para servir e abençoar a vida de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui nessa grande família, amém, queridos? Glórias ao Senhor, amamos vocês. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus no capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Trigo pode, quando eu falo eu esqueço, quando eu não esqueço, o trigo ele me lembra. Amém. Quero falar do assunto mais importante que possa existir na face da terra. Nós vamos falar da centralidade da pessoa de Jesus e da centralidade na pessoa de Jesus. Então, todos vocês aqui comigo, acho que todos enxergam bem aí, mesmo estando ligado aqui. Existe um nome projetado e existe várias setas indicando, direcionando para este nome. Só para ter uma referência visual daquilo que nós vamos estar compartilhando nessa noite. Tudo converge para Cristo, tudo deve convergir para Cristo. Este é o propósito de Deus. Vamos começar falando aqui. Qual é o propósito de Deus? Ter aleluia. Então, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Nesses 4 pontos, nessas 4 divisões, dentro do contexto do propósito eterno, família,
muitos filhos semelhantes a Jesus e toda a glória a Deus Pai, qual é o mais importante? Que cabe a mim e a você. Qual é o mais importante? Quem arriscaria falar? A família é o mais importante? Muitos filhos é o mais importante? Semelhantes a Jesus é o mais importante? Ou a glória a Deus Pai é o mais importante? Difícil, né, irmão? Quem arriscaria? Não precisa se arriscar. Deixa que eu me arrisco. O Senhor me chamou para estar à frente. Nós temos que entender que essa pergunta é tão difícil quanto responder quem da Trindade é o mais importante: o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem é o mais importante? Não dá para responder, não é? Mas voltamos à primeira pergunta. Uma família. Nós podemos sim ser uma grande família, mas sem ter as outras prerrogativas que tem que acompanhar a obra, o propósito eterno. Nós podemos ser muitos filhos, mas também sem ter o objetivo que está totalmente dentro, no centro da vontade de Deus, no seu propósito eterno. E semelhantes a Jesus? E semelhantes a Jesus? Não parece que começa a mudar alguma coisa aí dentro de você? Fala assim, uma família eu consigo ajuntar muitas pessoas. Existem famílias imensas, famílias numerosas que se reúnem frequentemente, mas não é para a glória de Deus Pai. Existem filhos, reunião de filhos, né? Pais e mães, né, que têm muitos filhos naturais, até outros filhos que vão se agregando, mas também não é para a glória de Deus Pai. Observe que a glória a Deus Pai, ela só vem depois de um quesito extremamente importante: semelhantes a Jesus. Então nós podemos ter um ajuntamento, nós podemos ter uma multidão de pessoas com o mesmo princípio, a mesma atitude, a mesma condição, né, e filosofia, mas quando entramos no terceiro quesito, semelhantes a Jesus, a nossa vida começa a ser tirada de nós mesmos e colocada num patamar que, qual é o quarto item? Para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então nós podemos muitas coisas, mas dentre todas elas, aquilo que vai nos levar para glorificar a Deus é a nossa semelhança a Jesus Cristo. Amém? Entendemos até aqui? Então você vai dizer para a pessoa que está do teu lado: você tem um grande chamado, ser semelhantes a Jesus. Pode dizer para a pessoa, todos vocês. Esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. Nós temos entre nós empresários, representantes, trabalhadores autônomos, esposas, né, idôneas, também cuidadoras do seu lar, também mulheres que desempenham tantas funções, professoras, empresárias e tantos. Mas esse não é o teu chamado. Você tem um chamado, e o teu chamado é ser semelhante a Jesus. Você só vai glorificar a Deus e só vai ver alguma coisa diferente na tua vida se você decidir ser semelhante a Jesus. Agora faz uma outra pergunta para a pessoa que está do lado. Você está afim? Você quer? Quer pagar o preço? Quer mesmo ser semelhante a Jesus? Então aqui assim vamos ler Hebreus no capítulo 1, alguns versículos. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita
da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus. Irmãos, nós precisamos entender com tanta profundidade esta palavra, que quando nós declaramos Jesus, há poder nesse nome. Basta mencionar o nome de Jesus. Cantamos um cântico assim, não é? Basta mencionar o seu nome. Os desertos florescem, os ventos se acalmam, tudo parece entrar no eixo, porque o poder está em Jesus. Aqui Hebreus, ele já nos traz para o entendimento completo da centralidade de todas as coisas em Jesus Cristo. Se alguma coisa diferente me mostra algum caminho, não vá por ele. Só vá pelo caminho que aponta para Jesus, porque ali é certeza de vitória. Ali é certeza de vida plena, ali é certeza de alegria. Mas se de repente eu vou tentar andar por outro caminho que não seja indicando para Jesus, que não esteja em conformidade com a sua palavra, porque esta palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o próprio Jesus. É o nosso manual, o nosso guia prático de como agradarmos o coração de Deus, sendo semelhantes a Jesus. Qualquer alternativa da nossa vida, qualquer palavra, qualquer negócio, qualquer postura, qualquer pensamento que não esteja de acordo com a palavra e apontando para Jesus, está nos levando para o caminho da perdição. Mas se eu estou de acordo com a palavra, se eu estou olhando firmemente para Jesus, se eu tenho dentro de mim e aconselhamento nos princípios que me forjam, me transformam à imagem e semelhança de Cristo, o fim será proveitoso, muito proveitoso. É um final que na realidade é só um recomeço, porque é uma eternidade na presença de Jesus. Então nós olhamos aqui para Hebreus e vemos Jesus, que é o Criador de todas as coisas e também o Senhor absoluto, que se assentou à direita de Deus. Ao mesmo tempo que Ele criou todas as coisas, Ele se sujeitou ao Pai, Ele entregou sua própria vida a nós, e Ele, reinando absolutamente, recebeu toda a glória do Pai, sendo restaurado ali na vida, ressuscitando ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus. Então é a pessoa certa que nós precisamos parecer. Se existe alguém que nós precisamos seguir de olhos fechados, de olhos bem abertos, não importa, é Jesus. E o conselho fica aqui: abra os olhos, porque você precisa enxergar a majestade de Jesus, não só de ouvir falar, mas de olhar bem de pertinho, como nós vamos ver daqui a pouco. Um segundo ponto: o propósito eterno de Deus Pai está se cumprindo. O propósito eterno de Deus está se cumprindo. A glória do Pai passando pelo Filho Jesus, convergindo no Filho todas as coisas. Está se cumprindo, irmãos. Talvez fique difícil de imaginar, mas na tua e na minha vida está se cumprindo o propósito de Deus, porque Ele é soberano. Hebreus já nos ensinou, Ele tem todo o domínio, todo o poder, e Ele tem a autoridade, está fazendo esta grande obra, e Ele é fiel para cumprir com ela. Não depende da tua nem da minha capacidade, mas depende do amor eterno de Deus, expresso exatamente na pessoa de Jesus Cristo, que já morreu para nos salvar. O terceiro ponto: Jesus está no centro da vontade de Deus. Se nós queremos verdadeiramente agradar a Deus, reconhecer a Deus, conhecer a Deus como Ele é, nós precisamos estar com Jesus, porque Jesus está no centro. Jesus não está ali à margem, Jesus não está próximo da vontade de Deus, Jesus está no centro da vontade de Deus. Então, quanto mais eu estou com Jesus, e quanto mais parecido com Jesus eu sou, mais eu estou agradando a Deus Pai, e o propósito eterno se completando, convergindo todas as coisas no Filho, para a glória de Deus Pai. E o quarto ponto:
Deus nos fez assentar juntamente com Jesus nos lugares celestiais. Como se não bastasse ele apenas dizer: filhos, façam como o irmão mais velho Jesus. Não, mas ele já pegou isso. Ele já fez isso para nós e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 6. Abra comigo. Não é uma palavra para o futuro, mas é uma palavra para agora. Não é alguma coisa para nos prepararmos para vivermos amanhã, mas é algo para nós vivermos hoje. E juntamente com ele, Efésios 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como que a palavra de Deus nos aponta, nos direciona, nos ensina para nós ressuscitarmos com Cristo? É através do batismo. Se com Cristo morremos no batismo, ao sairmos das águas, da mesma forma, também ressuscitamos com Cristo Jesus. Então a nossa vida agora, colocada aos pés do Senhor, em rendição, recebendo Ele totalmente como Senhor e Salvador da nossa vida, através do batismo nas águas, ali nós entregamos a nossa vida e recebemos agora a vida do Senhor, sendo ressuscitados com Ele. Então é uma palavra para agora. Se você ainda não aceitou Jesus e não se batizou, essa é uma palavra para agora, não é para depois. Sem Cristo, somos como ovelhas perdidas, sem rebanho, sem pastor, sem direção, sem cuidado, sem zelo, sem ninguém olhando. Estamos aí à deriva, estamos aí à mercê do lobo, do leão, do urso. Sem Cristo Jesus, estamos totalmente perdidos. Mas tem uma grande diferença. Em Cristo Jesus, somos adotados, somos incluídos na família, começamos a fazer parte do plano eterno de glorificar o Filho. A importância de Cristo Jesus, porque Ele já está no centro. É nós que precisamos entender que a nossa vida não está no centro, mas é Cristo Jesus. Porque quando entendemos essa verdade eterna, nós recebemos a adoção pelo sangue de Cristo vertido na cruz, e somos agora incluídos na família eterna de Deus, e somos aceitos agora novamente, não mais como ovelhas perdidas, mas ovelhas que agora têm um pastor, que tem o sacerdote, o sumo sacerdote das nossas almas. Somos agora as ovelhas de um só rebanho, no qual estamos sendo conduzidos para a glória de Deus Pai, em Cristo. Não há outro caminho, é em Cristo Jesus. Somos incluídos nessa grande família. Ainda a Gisele orou nesse sentido de o Senhor ter trazido para uma grande família. Que alegria de viver nessa grande família da fé. Ontem, no casamento dos nossos amados filhos, Tom e Ana Carla, quem aqui não é um pouco pai do Tom e da Ana Carla? Essa grande família mexeu com um, mexeu com todos. Eu não estou falando de congregação local, eu estou falando da igreja universal do nosso Senhor Jesus, porque ai daquele que tocar num fio de cabelo de um filho meu. Está falando de todos, todos aqueles que vêm para este pastoreio com coração de entendimento, de serviço, de rendição, de graça, de sabedoria. Somos incluídos em Cristo, somos aceitos. Ele começa agora em nós esta obra transformadora, arrancando aquilo que não é dele e colocando aquilo que agrada ao Pai. É aí que nós começamos essa transformação de sermos semelhantes a Jesus. Não é por esforço apenas humano, não é por concepção ou por entendimento ou QI, não. É por uma decisão pessoal. Cristo Jesus, eu quero ser como ti.
eu quero ser como tu, eu quero estar na tua presença, eu quero fazer como o Senhor faz, eu quero enxergar a Deus como o Senhor enxerga. Jesus, o nosso irmão mais velho, Deus nos chama, queridos, para olhar para o seu propósito eterno. Quando nós erguemos os nossos olhos, Salmos já nos diz isso: erga os teus olhos para os montes, de onde vem o teu socorro. Para de olhar para o seu próprio umbigo, para de olhar para a sua vida, para de olhar para esse tempo cronológico tão pequeno que nós temos aqui. Erga os teus olhos para a eternidade, de onde vem o socorro, porque o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é eterno, Ele é atemporal, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele a majestade. E o Senhor nos chama para olharmos além, para olharmos por cima, olharmos para os montes. Erga mesmo a tua cabeça, não se sinta nem menosprezado, nem envergonhado, não se sinta nem um pouco deixado de lado, porque Deus jamais esquecerá de ti. Nós olhamos para esta família eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós começamos então a entender a magnitude desse propósito eterno, que vai muito além das dificuldades que eu e a esposa enfrentamos para nos ajustar, as dificuldades que nós, como irmãos, seres humanos, carnais, enfrentamos para nos ajustar, nós como família enfrentamos. Vai muito além. Quando eu olho para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, eu não enxergo diferença nenhuma. São todos iguais, são todos servos, são todos Deus, são todos um. Tem ações diferentes, uma ação diferente com relação a cada um de nós, mas eles são um. E quando nós conseguimos enxergar essa união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós enxergamos um perfeito amor, nós enxergamos uma unidade inseparável. Se isso não fizer a gente estremecer, eu preciso voltar e ler Hebreus novamente. Porque quando nós tomamos coragem e olhamos para a eternidade, olhamos para o alto dos montes, e nós vemos quem Deus é, e o quanto nós ainda estamos longe, se isso não mexer conosco, nós estamos no caminho errado. E quanto mais perto e mais eu enxergo a Deus, mais Ele mexe e fala comigo. Quanto mais próximo e mais olhando para Cristo eu estou, mais coisas Ele vai olhando em mim e vai me transformando, porque o propósito eterno está ali, precisa passar, que todos nós sejamos semelhantes a Jesus. Quando nós temos esta impetuosidade boa de falar, eu vou enfrentar o que for necessário para fazer a vontade de Deus, para estar no centro da vontade de Deus, para cumprir com o seu propósito eterno na minha vida, nós nos permitimos ser transformados por Jesus. E esta é a função do Espírito Santo. Por isso que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E Ele quer nos ver muito perto dele, irmãos. Deus te quer pertinho dele. Deus nos quer pertinho dele. Quando ficamos um pouquinho longe dos filhos, sentimos uma fração daquilo que Deus sente. Quando temos que viajar a trabalho, quando temos que passar o dia fora trabalhando e chegamos em casa, nossos filhos vêm correndo ao nosso encontro, e nós sentimos aquela alegria, aquela saudade que está próximo de acabar, porque eu vou abraçar o meu filho. Você consegue se colocar neste lugar de filho agora? Feche os seus olhos e erga os seus olhos espirituais para os montes agora e enxerga o teu Pai te chamando para perto. Tenta enxergar o teu Pai
com saudade de você, esperando, ansiando pelo dia de nunca mais estar longe de você. Se isso não mexer com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, quem nós somos? Mas eu sei que mexe, e graças a Deus que mexe, porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir a toda essa verdade. Deus criou o homem e inseriu o homem no plano eterno. Ele trouxe a cada um de nós, não apenas para fazermos parte de um projeto, mas que o projeto dele era de glorificar o Filho. Ele está te chamando, me chamando dia a dia. Vem para glorificar a Jesus. Ele nos chamou, Ele nos inseriu, Ele nos colocou numa nova família, para que eu e você sejamos como essas flechas, que a nossa vida toda seja direcionada para Jesus Cristo. Que nada na nossa vida, nada, não é palavra, não é atitude, nada, tem que ser ao contrário, tudo direcionando para Jesus. Se quisermos participar desse plano eterno de exaltação do Senhor Jesus, precisamos nascer de novo, estarmos na sua família e sermos cheios do próprio Jesus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é à toa, não é de qualquer jeito, mas tem um plano já determinado, tem uma rota a ser seguida. É só nos sujeitarmos a Ele, é Jesus. O que é Jesus que eu tenho que fazer com a minha família? O que é Jesus que eu tenho que fazer no meu casamento? O que é Jesus que eu tenho que fazer com a minha esposa? O que é Jesus que eu tenho que fazer com o meu esposo? Como é Jesus que nós temos que fazer com os nossos filhos? Tudo apontando para Jesus. No meu trabalho, nas minhas finanças, nas minhas dificuldades, o que é Jesus? O que o Senhor quer, o que está apontando para o Senhor, porque nós precisamos viver essa vida apontando para Jesus. De acordo com o Pai, toda a terra estará cheia de Jesus, todo o universo será inundado por Jesus, tudo refletirá Jesus. Esse é o grande e verdadeiro propósito de Deus. A tua vida tem que refletir Jesus, porque Deus fez tudo convergir nele, e se nós não refletirmos Jesus, nós não estamos nesse propósito. Tudo tem que ser para Jesus. Esse é o plano, o propósito no qual Deus está empenhado em realizar, desde antes da fundação do mundo. Não é o propósito, não é nós apenas fazermos parte da família, não é apenas sermos muitos filhos, não é apenas sermos semelhantes a Jesus, mas o propósito eterno tem um fim. Tudo isso aí é o meio, o fim é glorificar a Deus, glorificar o próprio Senhor, e nós só vamos fazer isso se nós estivermos cheios de Jesus. Achei lindo, uma vez, há tempos atrás, não sei até onde é tanto verdade assim, mas eu creio que é possível que isso aconteça. Na galáxia mais longe que conseguiram enxergar até agora, tiraram uma mega foto lá do lugar, lá, não sei quantos anos-luz de distância, e lá estava lá o formato de uma cruz. E aí eles olharam para a mais pequena partícula do ser humano dentro da célula, e lá tem uma partezinha no formato de uma cruz. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, entregue para ser morto antes da fundação do mundo, para que nele resida toda a plenitude de Deus, em Cristo Jesus. Se o Senhor nos dá alguma condição nos dias de vida que nós temos, que tudo em nós reflita essa glória para Jesus. Esse é o verdadeiro propósito eterno de Deus. Se nós fizermos isso em tudo na nossa vida, tenham certeza, a nossa vida está indo de vento em popa, de acordo com a vontade de Deus. Porque o verdadeiro propósito é glória ao nosso Senhor Jesus. Toda outra conversa, ou investimento, ou qualquer outro tempo que nós investimos em qualquer situação que não glorifica Jesus, é mera perda de tempo. Não serve para Deus. E se nós reconhecemos a Deus como o Senhor da nossa vida, Jesus,
Então nossa vida tem que estar toda entregue a Ele. Cada acorde que os irmãos ministram aqui tem que soar Jesus, tem que ser o aconchego de Jesus. Cada aperto de mão, um declarar de paz do Senhor. Paz de quem? Paz do Senhor. Não é a paz desse mundo, não é a paz de ninguém, mas a paz do Senhor. O ósculo santo, o beijo, tem que refletir Jesus. Nós somos as cartas vivas. As pessoas ao nosso redor, elas têm que ler e encontrar quem em nós? Jesus. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então tudo em nós tem que ser Jesus. Esse precisa ser o pulsar do nosso coração. Esse precisa ser a batida, a cadência, aquilo que vai bombear toda a vida para o nosso corpo. Tudo aquilo que está no nosso coração tem que ser Jesus. Abra ainda comigo Hebreus capítulo 3, um pouquinho à frente. Vemos aqui em Hebreus no capítulo 3, o Espírito Santo nos advertindo com esta palavra. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós começamos falando a respeito de desafiarmos um ao outro, sermos como Jesus, aceitarmos esse chamado, aceitarmos esse desafio e um chamado eterno de Deus. E Hebreus confirma para nós isso. Santos irmãos, vocês estão separados, santos aqui, separados, irmãos separados, que participam desta vocação celestial, não aqui deste mundo. Quando eu faço tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu não estou fazendo para este mundo, mas é uma vocação que nós recebemos do céu. O mundo jaz no maligno mesmo, nada presta. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa aqui nessa terra, tem que vir do céu para valer alguma coisa. Então, nesta vocação celestial, o Espírito Santo nos adverte: considerai atentamente, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós precisamos confessar Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te reconheço, Jesus. Eu me submeto a ti, Jesus. O que você pode falar para Jesus aí sentado no teu lugar agora? Como você pode considerar Jesus e confessar Jesus? Fala alguma coisa para Ele. Vamos ter um tempo agora de oração. Feche seus olhos, fala para Jesus. Confessa a Ele. Confessa a glória. Confessa o poder. Confessa o domínio. Confessa a majestade. Oh, Jesus, nós te louvamos, Jesus. Nós te queremos mais, Jesus. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso amo, Jesus. A minha vida te pertence, Jesus. A minha família te pertence, Jesus. Os meus filhos são teus, Jesus. O Senhor cuida muito melhor do que eu. Tu és o autor e consumador da minha fé, Jesus. Jesus, em ti reside a plenitude de Deus. Jesus. Quero explicar mais um pouquinho para os irmãos a respeito de nós conseguirmos considerar atentamente Jesus. A palavra
considerar, ela tem um significado todo especial. O Espírito Santo não colocou esta palavra como um alerta para nós que participamos dessa vocação celestial. Ele não colocou apenas um considerar, apenas, presta atenção. Mas além de colocar esse considerar, ele colocou considerar atentamente. Olha para Jesus e considerar, na essência do seu significado, é considerar bem de perto, fixar a atenção, entender completamente, não é em parte, mas entender completamente, discernir claramente, perceber de uma maneira diferente. Então, quando Hebreus fala assim, o Espírito Santo falou aos hebreus ali: hebreus, considerem. E falou para nós, e tem falado para as gerações: considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, Jesus. Ele está chamando para a inteireza dessa palavra. Não é apenas ouvir falar, não é apenas ligar um rádio, não é apenas vir num culto, não é apenas participar de um grupo, não, é atentamente considerar, olhar bem de perto, prestar atenção, discernir com clareza, perceber de uma maneira totalmente diferente. E eu quero para isso dar um exemplo aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui um irmão aqui, Emanuel, mais fácil. Aqui no meio, Manuel. Todo mundo conhece Emanuel aqui? Emanuel, fica de pé, para quem não te conhece, te conhecer. Olha lá, Emanuel. Emanuel, você me conhece, você está olhando para mim, e isso é uma consideração. Você está olhando para mim, tem muita gente aqui, mas você está me considerando, prestando atenção em mim. Se eu perguntar para você: Emanuel, você consegue identificar aqui a roupa na qual eu estou vestindo? Você consegue daí de onde você está? Nós estamos aí a uns 15 metros, mais ou menos, longe. Mas se eu perguntar assim para você: Emanuel, que hora que é aqui no meu relógio? Não dá, né, Emanuel? Mas você tem uma vocação para responder que hora que é, Emanuel. E agora, o que você tem que fazer? Emanuel está vindo. Emanuel entendeu o chamado, a santa vocação. Aí você consegue então agora enxergar meu relógio. Olha, Emanuel, que consideração agora nós temos. Você já deixou um monte de gente, um monte de coisa, não te traz mais atenção. Agora só está eu e você. Você me escuta, você enxerga, você vê a hora do meu relógio. Mas, Emanuel, eu passei perfume hoje ou não, Emanuel? Dá para saber? Mas você tem uma vocação para saber que perfume que eu tenho. Como é que você faz? Cá, mano. Pode falar para os irmãos se eu estou perfumado mesmo ou não. Estou, Emanuel? Eu acho que é o couro. Além de vocação, ele tem um dom especial aqui, né? Emanuel, estamos nos considerando aqui, você está me considerando. Que honra. Você está respondendo o chamado. Você saiu de onde você estava. Estava confortável lá, não estava? Você sabe o que isso me faz lembrar até? Fala assim: aquele que não amar menos pai, irmão, esposa. Olha lá, Manuel teve que deixar até a esposa para me considerar um pouco mais essa noite. Amou ela um pouquinho menos, mas depois o amor dele é todo teu. Mas imagina que é Jesus, ele está no caminho certo. Se ele amar mais a Jesus, mais ele vai te amar nele. Então, obrigado pela tua consideração. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você escuta a batida do meu coração? Não. E se você realmente é o chamado, o que você tem que fazer? Senhor, quantas vezes nós falhamos? E o Senhor nos chama para perto, para estar no teu colo, para ouvir as batidas do teu coração.
e nós já achamos que está bom te considerar, participando de um culto, orando, lendo a Bíblia. Tudo isso é muito bom. Mas nós que temos esse chamado, essa vocação, o Senhor está nos chamando para sentar no teu colo, para reclinar a nossa cabeça no teu peito. Nos ensina, Jesus, a considerar a Ti, da mesma forma que eu e Emanuel fizemos aqui, Senhor. Eu quero profetizar sobre a Tua igreja, todos os demais aqui, que anseiam, como o Teu Espírito Santo disse nessa palavra, considerem o Senhor, escutem as batidas do coração, se aquietem no colo do Senhor. Vocês são meus filhos. O Senhor já deu a vida por nós, e o coração dele bate, nos chamando para perto dele. Nos ajuda, Senhor, a te considerar como o Senhor merece, não como nós temos feito, para a tua glória, Pai. Amém. Obrigado. Considerar vai muito além. Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Jesus. Canta, porque o Senhor está te ouvindo. Considera Ele nessa noite, ao ponto de você ouvir as batidas do coração do teu Senhor. Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Aleluia, Senhor. Quero completar mais alguma coisa com os irmãos aqui. Podemos sentar mais um minutinho. Para nós conseguirmos considerar a Jesus dessa forma, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Para nós conseguirmos, com o nosso olhar, enxergar a Jesus como Ele é, nós precisamos parar de olhar para nós mesmos. Que o Espírito Santo encha cada um de nós de coragem para enfrentar aquilo que porventura nos afasta dessa plenitude de consideração.
Não é de qualquer jeito, não é qualquer momento, não é quando nós queremos, mas é quando eu sou conquistado por este chamado, quando eu sou conquistado por este propósito, quando eu sinto o próprio Deus me chamando. Conversando ainda com o amado irmão, ontem à noite, estávamos sentados e conversando, e ele falou assim para mim: quando o Senhor falou comigo, nunca mais eu tive dúvida. Não é o que os outros falam, mas é quando nós tomamos a decisão de sair do lugar onde nós estamos e ouvimos as batidas do coração do nosso Senhor. Ninguém mais tira isso. Pode vir tribulação, pode vir doença, pode vir qualquer vento de doutrina, mas eu conheço as batidas do meu Senhor. Eu conheço o coração dele, e ele me conhece, porque eu já reclinei a cabeça no seu peito, e dali eu não quero sair mais. O que eu preciso e o que eu quero é chamar pessoas. Vem escutar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Vale a pena pagar o preço, vale a pena abrir mão. Vale a pena sim dizer não para esse mundo. Vale a pena sim dizer não para os modismos desse mundo, para a alegria desse mundo falsa, para as orgias desse mundo. Vale muito a pena. Porque eu vou estar no lugar da salvação, ouvindo as batidas do coração. No momento em que entendemos completamente Jesus, fixando nossa atenção nele e nos submetemos totalmente a ele, estaremos cumprindo com o propósito eterno. Porque quando nós somos capazes de deixar tudo, como Emmanuel nos deu exemplo aqui, para estar onde Jesus está, nós estamos só olhando só para ele, a glória é só dele. Não dividimos com mais ninguém. Caminharemos assim então, desimpedidos. Vamos caminhar a passos largos em direção ao propósito que ele tem para cada um de nós. E esse propósito não é agora. Esse propósito já está no coração de Deus desde a eternidade passada. Não é novo isso. É nós que muitas vezes demoramos para desfrutar. Deus já tem pronto para cada um de nós. Mas nós precisamos sair do lugar da nossa mornidão, sair do nosso lugar de estagnação. Precisamos sair das raízes dos nossos conceitos e preconceitos, da nossa postura de santidade errada muitas vezes, porque santo é ele, e ele se santifica até hoje por amor a nós. Ele trabalha: sede santos porque eu sou santo, diz ele. E assim nós vamos então vivendo, vamos sendo arrancados de todo impedimento e vamos caminhando para o propósito eterno de Deus. Paulo conseguiu fazer isso, irmãos. Fixou a atenção em Jesus e pôde percebê-lo de uma maneira totalmente diferente. Paulo, de perseguidor, se transformou num apóstolo e edificador da igreja do Senhor. Paulo estava indo com as cartas nas mãos para prender os cristãos, e ali ele teve um encontro com Jesus. E que lindo, né? Muitas vezes nós queremos apenas ver o que Jesus faz. E ali aconteceu o que com Paulo? Ele não conseguiu ver Jesus. Ele viu um clarão e caiu cego. Caiu do cavalo. Caiu com o rosto em terra. Cego. Até que um discípulo foi enviado, impôs as mãos e as escamas caíram dos olhos. Mas aconteceu algo muito importante. Ele ouviu Jesus, e a partir daquele momento, aquele encontro, algo diferente aconteceu com Paulo.
algo que não foi explicado pelos homens, algo que não foi podido colocar com palavras humanas, mas Paulo precisou ser recolhido num tempo ali, esperando, e agora o que ia acontecer? O que nós faríamos com a nossa ansiedade se fôssemos Paulo? Mas o Senhor tocou diferente, e Ele está nos tocando nessa noite. Paulo, entendendo esta vocação, ele coloca então para nós em Filipenses no capítulo 3, o que para mim era lucro, isso considero como esterco. O que para mim era lucro, isso eu considero nada, por causa de Cristo. O que muitas vezes para nós parece o ponto de segurança, a firmeza, aquilo que está nos sustentando, o Senhor nos chama para considerar como nada, por causa da pessoa de Cristo, porque Ele é a rocha eterna, Ele é a salvação, é nele que reside toda a plenitude de Deus. E esse propósito, esse mover de Deus, essa entrega de Paulo, transformou ele, atingiu o coração dele de dentro para fora. Paulo não conseguia mais apenas ter atitudes externas, respondendo a doutrinas que ele aprendeu desde menino, mas agora ele não conseguia mais deixar de responder daquilo que jorrava de dentro para fora, porque do coração de Paulo, que foi ali transformado pelo poder de Deus, ao enxergar o propósito de Deus, enxergar o próprio Cristo, toda a vida dele agora refletia Jesus, toda a vida dele. E esse é o chamado que nós temos para nós. Paulo ora pelos irmãos. Abra comigo Efésios capítulo 1. Efésios 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo orando aqui pelos irmãos, para que os irmãos pudessem ter um espírito de sabedoria e de revelação para conhecer exatamente o que Deus está falando para cada um de nós. Sabe quando nós vamos ter essa plenitude, irmãos? Quando nós orarmos e pedirmos: Espírito Santo, me dê sabedoria e entendimento do verdadeiro, do centro da tua vontade, do teu propósito eterno. Paulo entendeu que a soberana vocação de Deus é conhecer Jesus e é fazer parte dele e é glorificá-lo eternamente. Paulo entendeu isso. A vida dele não tinha mais valor, porque o valor agora está em glorificar a Deus. Somente através dessa revelação saberemos que a maravilhosa esperança temos dentro desse propósito. Não há esperança em nenhum outro lugar a não ser nesse propósito, no centro da vontade de Deus, aonde está Jesus. É ali que nós temos a verdadeira esperança. E nós também, irmãos, vamos desfrutar da totalidade desta graça e riqueza e glória depositada já em nós, através de Jesus Cristo. Já foi depositado, está na tua conta, já está na tua conta. Deus te conhece desde antes de você existir, e Ele já depositou na tua conta glória, graça, misericórdia, perdão, salvação. Só que nós precisamos ir lá, fazer valer, tomar posse disso, rompendo com todo o entendimento. Então Paulo, ali um pouquinho mais em Efésios, no capítulo 4, nos diz: rogo-vos, pois, mais uma vez orando,
Rogo-vos, 4, versículo 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno desta vocação que vocês foram chamados. Qual é o chamado de Deus para a tua e para a minha vida, meus queridos? Sermos semelhantes a Jesus, glorificarmos ao Senhor. Rogo-vos, eu oro, e também oro aqui em nome de Jesus por todos vocês, que vocês andem de modo digno da vocação que foram chamados, que todos nós em unidade de fé e de perseverança glorifiquemos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela maneira que nós andamos, pela forma com que nós nos expressamos, pelas palavras que nós falamos, pelas ações que nós temos, as reações que nós temos, pelos planos e projetos da nossa vida, que tudo glorifique a Jesus Cristo, porque esse é o verdadeiro chamado para a nossa vida. Amém, queridos? Receba essa palavra como sendo um start, não o fim. Eu quero começar junto com vocês uma nova etapa a partir de hoje, para que tenhamos muito mais atenção nas nossas palavras, em todo o contexto da nossa vida, para que o nosso Pai eterno, que está olhando para cada um de nós aqui, realmente encontre em nós filhos semelhantes ao seu primogênito Jesus Cristo. Ali tem um filho meu, filha minha, filho, filha, filho, filha, porque ele está lá esperando para nos dizer. O Pai não quer dizer afastai-vos de mim, o Pai quer dizer vinde benditos. E o Senhor está nos atraindo, está nos atraindo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pela sua palavra.